Irmãos e irmãs, a liturgia desse terceiro domingo do Advento é uma sinalização da proximidade do tempo do nascimento do Salvador. Por isso, a Igreja usa de sinais diferentes para que esse tempo seja marcado na nossa vida visualmente de um modo diferente. E esse visualmente também possa nos conduzir a um estágio maior de preparação a partir dessa expectativa, da certeza do nascimento do Salvador. Hoje acendemos a terceira vela da coroa do Advento, a vela rosa, para significar justamente o tempo do júbilo, domingo do júbilo pelo nascimento do Salvador. E mais uma vez, a liturgia coloca João Batista no centro daquilo que nós escutamos no Evangelho. João Batista, o último dos profetas, que está ali batizando o povo à beira do Rio Jordão, e junto dessa multidão, dessas pessoas, de tantas pessoas, ele favorece para que essas pessoas possam voltar o seu olhar e o seu coração para o Messias, e não confundir que ele fosse o Messias, como nós escutamos do próprio Evangelho. A expectativa fazia com que eles também confundissem a sua compreensão a partir dos ensinamentos que João Batista estava proferindo para o povo. E é bonito perceber a humildade de João Batista. Não é uma simples humildade de alguém pobre que vive pelos desertos, mas a forma como ele se coloca de fato ao anunciar a vinda do Messias. Eu não sou digno de desamarrar as sandálias, as suas sandálias. Por que essa expressão? No tempo de Jesus já haviam escravos pagãos e escravos judeus. Quem desamarrava a sandália dos seus donos, dos seus chefes, eram os escravos pagãos. Um escravo judeu nunca desamarrava as sandálias de um senhor que também era judeu, para significar o rebaixamento daquela classe de pessoas que não faziam parte do povo de Deus. E João se faz ainda inferior. Eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. E nesse sentido, a partir desta posição de humildade, para fazer com que quando o Senhor surja, ele venha e ocupe de fato o seu lugar, João começa a responder os questionamentos, primeiro da multidão, depois dos cobradores de impostos, também dos soldados, para representar a universalidade de todo o povo. Quem estava no meio dessa multidão? Judeus, fariseus, povo simples do judaísmo, pagãos, tantas outras pessoas, também classificado no Evangelho de hoje, os cobradores de impostos, os pecadores públicos e os soldados, os guardiães da força de direito, aqueles que tutelavam, de fato, a imposição da lei. Quando nós pensamos na vinda do Messias, não podemos pensar que é exclusivamente para um povo, mas para todo e qualquer coração que esteja aberto e disposto, aberto a acolher e disposto a vivenciar aquilo que ele, de fato, possa ensinar como uma via de salvação. Quando nós pensamos no nascimento do Senhor, nós precisamos também fazer essa pergunta a nós mesmos. E nós, o que devemos fazer? Essa pergunta da multidão, dos cobradores de impostos, dos soldados, é dirigida a nós hoje, para que diante do Senhor nós possamos nos perguntar e pedindo ao Senhor que ilumine a nossa mente e o nosso coração para darmos uma resposta que nos coloque de fato no seguimento a Jesus Cristo. O que devemos fazer? Esse tempo propício do Advento nos prepara para celebrarmos dignamente o Natal do Salvador. Mas podemos fazer um exame de consciência, colocar numa balança. Será que a minha vivência desse tempo do Advento está sendo semelhante ao tempo do Advento do ano passado? Como transcorreu a minha vida, as minhas relações desde o último Natal até o presente momento? O anúncio da vinda do Salvador, ele é sempre atual, autêntico,
E ele deve alcançar o interior dos nossos corações, não apenas como um sentimento, mas como uma provocação para que nós possamos assumir uma vida diferente. E só vamos assumir uma vida diferente quando tivermos clareza do que precisa ser mudado, o que precisamos fazer para que o Senhor nos encontre da melhor maneira possível, na observância dos mandamentos de Deus, na assimilação da palavra do Senhor, desse evangelho que nós escutamos. E nisso nós precisamos fazer com que no nosso interior nós tenhamos a certeza do amor e da misericórdia de Deus, que é manifestado por esse nascimento, do Deus que se faz o mais humilde dos seres humanos, desce do alto dos céus para assumir a fraqueza da existência humana. E assim nós podermos nos compreender a partir desta encarnação, o Deus que vem para, também no modo de obediência e fidelidade, servir a Deus, para mostrar o caminho de encontro com Deus. É esse o caminho que nós estamos percorrendo, o caminho de encontro com Deus. Aquilo que nós escutamos da primeira leitura da profecia de Sofonias, a última parte da profecia de Sofonias. Canta de alegria, rejubila, alegra-te, exulta. O Senhor revogou a sentença contra ti. A consciência daquele tempo era justamente fazer um paralelo entre aqueles que serviam os deuses pagãos e aqueles que serviam o Deus de Israel, o Deus da vida. E a mensagem de Sofonias é justamente para que o povo pudesse, trabalhando na sua consciência da infidelidade, de quanto foram infiéis e desobedientes a Deus, perceber a sensibilidade, o amor e a misericórdia de Deus, que revoga a sentença e se faz presente no nosso meio. O Rei de Israel é o Senhor, Ele está no meio de ti. Nós proclamamos isso em toda a Santa Missa. O Senhor esteja convosco e nós dizemos, Ele está no meio de nós. Isso é motivo de alegria, por ser um Deus que está presente, que compreende as nossas fragilidades, que nos acolhe mesmo na nossa condição de pecadores. E São Paulo, já tendo feito a experiência do Cristo, reforça isso para a comunidade cristã. Alegrai-vos sempre no Senhor, eu repito, alegrai-vos. Por isso, essa liturgia de hoje deve nos colocar na dinâmica da busca, da realização, desse júbilo, dessa alegria, pela certeza da fé, de que o Senhor não só virá liturgicamente na celebração do Natal, como já está presente no nosso meio, a partir da encarnação, morte e ressurreição, mas que também se manifestará de um modo definitivo na sua segunda vinda, no dia do nosso encontro final com Ele. Então, que tudo isso sirva de um caminho, de uma provocação, para que nós nos coloquemos com o coração todo aberto e disposto para fazer esse encontro amoroso com o Pai do céu, com Jesus Cristo, com o Filho de Deus que se faz carne e habita entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.